Bem-vindos a mais um programa Ligados na Bíblia. Iremos refletir hoje no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Vamos iniciar nossa reflexão lendo os versos 13, 14 e 15. Diz assim o texto: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Estes 3 versos que acabamos de ler nos ensinam a mesma verdade que já estudamos no capítulo 18, a respeito de nos tornarmos como crianças. Portanto, vou deixar aqui o link sobre este estudo do capítulo 18, caso você não tenha assistido. Vamos dar então sequência ao nosso estudo com a leitura dos versos 16 ao 22. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Estes versos de Mateus 19, do verso 16 ao 22, são conhecidos popularmente como o episódio do jovem rico. Este episódio tem início com uma pergunta feita pelo jovem rico a Jesus: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? A busca desse jovem pela vida eterna é legítima, é admirável. Ele se aproxima de Jesus de forma respeitosa. Este jovem piedoso dirigiu-se a Jesus reconhecendo-o como uma pessoa de grande autoridade moral. Ele chama Jesus de mestre. Parece que, considerando o texto correspondente de Marcos e Lucas, que este jovem reconhecia que Jesus era o Messias. A palavra grega para mestre é didaskalos, termo grego usado para traduzir a palavra hebraica rabino. Os rabinos eram reverenciados na cultura judaica. Rabino era um título de honra dado aos especialistas da lei de Moisés e dos livros dos profetas. Eles ensinavam como os mandamentos de Deus deveriam ser aplicados e como interpretar as diversas profecias bíblicas. A resposta inicial de Jesus para o jovem rico é que ele deveria obedecer aos mandamentos da lei relativos ao amor ao próximo. Não matar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, etc. O jovem responde que guardava todas essas regras desde a sua juventude. Mas a pergunta levantada por ele, o que ainda me falta, demonstra que havia nele um sentimento de que algo essencial ainda lhe faltava para alcançar a vida eterna. Havia uma inquietação em seu coração com respeito à vida eterna. A resposta de Jesus, dada ao jovem rico, me inquieta. Me pergunto, por que ele não respondeu algo semelhante ao que falou para Nicodemos? Para ter a vida eterna, é necessário você nascer de novo. Ou por que não falou algo como havia dito para os seus discípulos? É necessário que vocês se tornem como uma criança. Essas respostas seriam, para mim, mais corretas. Ao mesmo tempo, seria um chamado para que o jovem rico fizesse uma conversão total em sua vida. Contudo, a resposta de Jesus para o jovem rico foi: obedeça aos mandamentos da lei. O que Jesus estava querendo dizer ao jovem rico com sua resposta? Jesus não estava dizendo que a salvação dele poderia ser alcançada através da obediência plena aos mandamentos da lei.
A verdade é que ninguém consegue cumprir plenamente a lei. Somente Jesus conseguiu cumprir de forma plena a lei de Moisés. A lei não foi dada com o fim de nos salvar, mas para mostrar a nós quão pecadores somos. Ninguém entra no reino de Deus apresentando as suas obras como justificação, mas entram pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Graça essa manifestada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós pecadores. Acredito então que a resposta de Jesus ao jovem rico, obedeça aos mandamentos da lei, é um chamado para que ele fizesse uma reflexão profunda se realmente ele estava conseguindo cumprir a lei na sua essência. O jovem acreditava que estava cumprindo fielmente aos mandamentos da lei. Creio que há muitas pessoas semelhantes a este moço. Na ânsia de agradarem a Deus, procuram praticar sua religião com uma disposição incrível. Dedicam-se a rituais, penitências, esmolas, jejuns, etc. Porém, suas almas estão vazias de Deus. Praticam tudo o que aprenderam ser correto aos olhos de Deus. Entretanto, fazem sem viverem um relacionamento profundo com Deus. Praticam religião sem estarem verdadeiramente ligados a Deus. Estão buscando, através de seus esforços, conquistarem Deus e a vida eterna. Estes possuem uma preocupação real com o destino de suas almas. Entretanto, lhes falta compreender a essência do Evangelho de Jesus. Suas práticas religiosas se tornam um fardo, quando deveriam ser um ato espontâneo de amor a Deus. Após o jovem rico dizer a Jesus que guardava a lei e lhe perguntar o que ainda lhe faltava, ouve de Jesus as seguintes palavras: se você quer ser perfeito, o termo grego para perfeito é teleios. Este termo significa completo ou realizado. Jesus disse a ele: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Embora o jovem se esforçasse em cumprir toda a lei, as palavras de Jesus o fizeram perceber que a segurança que o dinheiro e seus bens lhe ofereciam era maior para ele do que a segurança oferecida por Deus. O jovem vai embora entristecido, porque suas riquezas valiam mais para ele do que a comunhão direta com o Mestre. Com certeza, os bens materiais acabam se tornando um grande impedimento para aqueles que desejam a vida eterna. No dizer de Jesus, não há como servir a Deus e ao mesmo tempo amar e servir as riquezas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 24. É preciso abrir mão de um para servir ao outro. Vendo o jovem rico se afastando tristemente, após ter sido confrontado a entregar tudo que possuía aos pobres e segui-lo, Jesus diz as seguintes palavras aos seus discípulos. Eu quero ler então com vocês, do verso 23 ao 26, as palavras de Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A Bíblia não condena o ser rico, mas ela nos alerta por diversas vezes que o dinheiro é um grande perigo para as nossas almas, pois tem o poder de conquistar nossos corações. Por isso é chamado de mamão. Nos versos que acabamos de ler, Jesus quer apenas ressaltar o quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Não impossível, pois para Deus não há impossível. Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que buscam a riqueza, que desejam ser ricos, acabam se desviando da fé. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Ele mesmo diz a Timóteo que alguns, assim, se desviaram da fé. O que é se desviar da fé? Se não abandonar a fé. Só pode se desviar da fé aquele que estava na fé. Diante das palavras do apóstolo Paulo, eu pergunto:
serão essas pessoas salvas ainda, uma vez que abandonaram a fé? Isso é algo para pensarmos. Aprendemos com este jovem rico que o apego ao dinheiro pode fechar nossos corações para as coisas de Deus e nos impedir de nos entregarmos totalmente a Ele. Cumprir regras sociais, religiosas e morais é importante, tem o seu valor, mas não substitui a entrega plena e incondicional dos nossos corações a Cristo. Se Jesus dissesse a você: entrega tudo o que tem aos pobres, vem e me segue, o que você faria? Entregaria? Iria embora triste, como o jovem rico? É claro que Jesus não pede isso a todas as pessoas. Ele não pediu para Zaqueu, não pediu para Nicodemos, não pediu para Cornélio. Mas se você deseja ser perfeito, acho que esse é o caminho. Desapegar de tudo para que Jesus Cristo seja o seu tudo. O jovem rico saiu triste por ter muitos bens e não estar disposto, a abrir mão deles. Entretanto, Pedro vê uma oportunidade para perguntar sobre eles que haviam deixado tudo para trás. Vejamos o que Jesus diz a Pedro. Quero convidá-lo agora à leitura dos versos 27 ao 30. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. A resposta do verso 28 é dada unicamente para os 12 apóstolos. Jesus garante que na renovação final de todas as coisas, eles participarão do julgamento e receberão autoridade junto a ele para julgar. A resposta do verso 29 é dirigida a todos que creram em Jesus Cristo e que abriram mão da família ou de propriedades por amor a ele. Estes receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, um ganho focado no valor da comunidade da fé e na eternidade. É difícil definir exatamente o que Jesus quis dizer no verso 30, com a expressão: muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Talvez tenha dito estas palavras para conter a euforia, o orgulho de seus discípulos, que por terem deixado tudo para seguir a Jesus, viessem a se sentir maiores que o jovem rico, por exemplo. Ou talvez estivesse se referindo à recompensa que os crentes iriam receber, dando a entender que alguns que esperavam receber grande honra, receberiam menor honra que outros, considerados de menor valor para o reino. No fim, o que Jesus está dizendo é que teremos grandes surpresas no céu. Deus te abençoe.